Buenas noites. O cigarro tá me matando. O cigarro tá me matando. Mas eu tenho que fazer as minhas lives e conversar com vocês, que é sempre um prazer imenso estar com vocês. Eu não me importo com a minha própria vida. O que eu me importo e o que me interessa é passar para vocês um pouco do conhecimento adquirido, estudado e, no caso, vivido com vocês, com as pessoas. O meu legado será este: não vou escrever livro, não tenho paciência. Algumas pessoas até me têm comentado sobre isso, de que eu poderia escrever um livro sobre a minha vida. Mas eu estou fazendo aqui no Face, mas quando eu baixar, eu levo para o YouTube. Eu nunca tive tão ansioso para fazer uma live como estou hoje. Eu retornei ao Pelourinho porque eu fui resolver um problema deste anel, que eu perdi a pedra, e afinando meu piano eu bati e a pedra caiu, e eu fui substituí-lo por outra pedra. E interessante que quando eu peguei o plano inclinado, que eu vou mostrar as fotos para vocês, vou fazer no Instagram ou no Face um history, eu vou provar a vocês que o que eu estou falando aqui é puramente a verdade. Se eu disser a vocês, porque eu já disse aqui que eu já conheci Garrastazu Médici aos 14 anos. Eu também apertei a mão de Ernesto Geisel. Ele já não era presidente, no entanto, eu era militante contra a ditadura. Inclusive conheci Lídice da Mata nesses movimentos. Ela também era militante. Eu também era estudante de faculdade. E foi aí que eu conheci Lídice da Mata. Continua feia, como sempre foi feia, porque a natureza não perdoa. É desdentado de água quatro. Mas era uma militante, como também professores meus da escola de música, da Católica. Eu estudava piano na Católica. E também conheci em Ariaú um hotel, ficava no meio da selva amazônica. Conheci um assessor de Figueiredo, João Figueiredo, que dizia que preferia o cheiro dos cavalos do que o cheiro do povo.
Porém, ele seguiu rigorosamente aquilo que Geisel, Ernesto Geisel, havia estabelecido, uma abertura lenta, gradual, mais progressiva, e ele, pelo menos para isso, serviu, porque, de fato, com João Figueiredo, nós tivemos a queda da ditadura e, sob o comando de Neves, como é o nome dele, meu Deus, que ele ganhou, naquele tempo era eleição indireta, esqueço o nome dele, que ele não chegou a tomar posse, porém, porque ele adoeceu na véspera. Uma teoria de conspiração de que ele foi envenenado, mas isso é teoria da conspiração. Esqueço o nome dele, eu sou péssimo. E também tínhamos, nessa época, o grande deputado federal da Câmara, que era, meu nome dele, meu Deus, Guimarães, que comandou toda a transição da ditadura para a democracia. Muito embora a nossa democracia seja ainda um tanto nova perante Estados Unidos, por exemplo, que tem 250 anos, que era a maior democracia do mundo, sem se contar que a democracia nasceu na Grécia há mais de 500 anos antes de Jesus Cristo, mas houve de lá para cá muito tirania, Império Romano, por exemplo, reis e rainhas, mas na Revolução Francesa a gente pôde, através de Rousseau, de outros filósofos, restabelecer a divisão dos poderes, que é a qual nós hoje vivemos, né? Tinha Rousseau, tinha 3 filósofos que eram, nesse momento, tinha Rousseau, o principal talvez dele, etc. É tempo também de Maquiavel, mas Maquiavel era pro lado do príncipe lá, do rei, etc. Bem, eu não vou prolongar essa história. Aí eu não tenho competência para historiar tudo esse fato. Eu sei que... Mas voltemos ao meu hoje mais novo conhecido, depois de todas essas pessoas que conheci. Conheci hoje, tive o prazer e a honra de conhecer no plano inclinado, justamente saindo de uma loja onde mandei consertar esse anel, conheci o filho de Richard Boechat. Eu sempre fui um admirador de Richard Boechat. Ele era âncora da TV, se eu não me engano, Bandeirantes. E também eu tinha um outro que eu era muito fã, de Boris Casoy, na Record, que dizia que nós devíamos passar
este Brasil a limpo. E para não esquecer das palavras de Garrastazu Médici, que foi talvez o pior ditador da história do Brasil, ele disse na nossa sala de aula, e isso ficou gravado na minha mente, que nós seríamos o futuro desse país. Isto ficou gravado em minha mente, evidentemente. Era um ditador, eu estava protegido, porque eu era seminarista, estudava no convento, apesar de que, quando saiu o AI-5, que eu acho que decretado por ele, e eu pertencia ao Grêmio do Colégio Santo Antônio, em Feira de Santana. Quando o diretor, Frei Félix de Pacatuba, nos informou que estávamos, de acordo com o decreto do AI-5, estávamos proibidos de nos reunirmos, ainda que no Grêmio escolar. Eu, para falar a verdade, eu não entendia nada dessas coisas, sabe? Eu lembro de 64, que eu fui esperar meu professor, Arnaldo, Delorme Martins, que era médico da cidade, político, muito amigo de Antônio Carlos Magalhães, do MDB. Meu pai era também do MDB. E como disse aqui, eu participava de comício desde os 5 anos. Eu acompanhava meu pai levava minha mãe para os comícios. E acontece que me lembro dessas fases todas. Eu não sei se foi em 68 que saiu o AI-5. O AI-5. Eu não... Eduardo Bueno diz assim, Eduardo Bueno Perim, grave as datas, ora eu não estou sabendo nem que dia é hoje, quanto é hoje do mês, eu não sei, como é que eu vou gravar datas? Não tenho memória para isso, até porque, como eu fui programador e analista de sistema por quase 50 anos, que eu trabalhei com o computador, eu dizia, na minha santa ignorância, que quem tinha a obrigação de gravar, de memorizar e guardar na memória era o computador. Mas era uma ignorância da minha parte, porque memorizar é um ato, é um exercício que você faz de gravar as coisas. Mas vamos voltar para o assunto principal. Estávamos descendo o plano inclinado. De repente, conversa vai, conversa vem. Uma das famílias, que eu não sei se era irmã dele, eu sei que eu perguntei a uma outra, ela disse, não, eu sou nora. Mas esta, eu não sei, vai aparecer no vídeo que eu vou postar. Eu vou fazer, que eu não sei fazer live misturado, apesar de que fui analista de sistema, mas eu gostaria de não querer aprender mais nada na vida, mas parece que as coisas, a gente, como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Então é isso que eu sou. Eu não sei fazer nada mais hoje, dentro dessa nova tecnologia, apesar de ter vivido muitos anos dentro da informática.
Mas se for para melhorar as coisas que eu faço, eu vou fazer um esforçozinho para aprender como fazer essa mistura de live com imagens, etc. Depois eu vou fazer um history mostrando ele e a família. Ele é filho mais velho de Boixá. E minha admiração por Boixá é que ele sempre foi um homem de muito caráter e de sempre dizer a verdade nua e crua. Isso é que eu admiro. Essa peste dessa Globo, lixo, isto é lixo, isto é porcaria. A gente devia, eu não escuto Globo, nem Globo News, aquele Derval Pereira, pelo amor de Deus, ainda faz parte da Academia Brasileira de Letras. Eu não consigo entender como é que ele pertence à Academia Brasileira de Letras. Não consigo. Gilberto Gil, eu não consigo entender. A não ser por uma razão, ele se parece com Machado de Assis. E a academia o escolheu, quem sabe, para dizer que não tem preconceito com raça. Porque qual é a contribuição de Gilberto Gil, de Merval Pereira, de Sarney dentro da Academia Brasileira de Letras? A propósito, Sarney foi para João Figueiredo pedir que João Figueiredo desse uma forcinha para ele ser acadêmico, pertencer à Academia Brasileira de Letras. O que João Figueiredo respondeu: você escreveu um livro que ninguém nunca leu, e você quer que eu faça alguma coisa para você? Não vou fazer, não. Agora, por outro lado, tem um poeta muito admirado, inclusive gosto muito, que eu vou tentar me lembrar o nome dele aqui. Meu Deus, minha mulher, ela está assistindo missa, mas ela sabe de quem eu estou falando. Esse poeta, talvez que eu contando a história, eu me lembre o nome dele, quem no final da vida é um poeta muito leve, de poemas muito bonitos, e ele, por final, ele não tinha onde morar, e acho que foi Sócrates, jogador de futebol, que deu a ele hospedagem num hotel no Rio Grande do Sul. Ele é gaúcho. Vou tentar chegar lá no nome dele. Só me vem Manuel Bandeira, mas não é Manuel Bandeira. Eu estou quase pedindo auxílio aqui à minha mulher para me lembrar o nome dele. Bom, e eu sei que Sócrates disse todas as despesas dele eu arcarei. E foi assim que ele terminou a sua vida de favor. Mas nunca foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Diversas vezes ele foi indicado, mas chegava na hora, ele era recusado.
Poxa, eu fico terrivelmente, eu fico chateado quando eu me lembro. Claudiana! Eu tenho que tirar minha mulher da missa porque é impossível falar dele sem lembrar o nome dele. Clau! Ela vai arruinar comigo, porque ela está assistindo missa. E ele toda vez era indicado. Claudiana, você pode me fazer um favor? Que ela é fã dele também, assim como eu. Clau! E a mulher parece que faz de conta que não escuta. Oh, meu Deus do céu. Ele saiu com essa. Quando pela sexta ou sétima vez ele foi recusado para ser um acadêmico, vestir a farda da Academia Brasileira de Letras, ele saiu com essa. Eles passarão, eu, passarinho. Eu queria ter pelo menos 2 ou 3 mulheres, para quando uma não me atendesse, quem sabe a segunda me atendesse. Se a segunda não me atendesse, quem sabe a terceira não me atendesse. Entende? Porque a gente não pode viver só com uma mulher, porque a mulher muitas vezes não faz. Claudiano! Eu estou recebendo. Ei! Diabo! Peste! Ela está ouvindo, mas não vem para não me atender. Os vizinhos aqui tem do segundo andar para cima, diz que eu falo alto. Falo, estou dentro de minha casa, não devo nada a ninguém. Pronto, eu falo do tanto que eu quiser. Claudiana! Peste! Mário Quintana. Mário Quintana nunca foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Me lembrei. Olha, o meu diretor de seminário, que eu acho de certa forma exagerado ou misógino, ele dizia que mulher era o cão vestido de saia. Não sou eu que estou dizendo. Era o meu diretor que dizia isto. E ele dizia sempre em latim: errare humano est, perseverare in erro diabolicus est. Traduzido, errar é humano, perseverar no erro é diabólico. Você acha que com esse grito toda essa mulher não me escuta? Mas vou falar do filho de Boixá, que eu conheci, tive a honra e o prazer, tirei foto com ele. E vou postar. Ele estava com a família toda. Eu não sei se era irmã, eu sei que uma me disse que era nora, mas a gente não tem intimidade. A gente não tem intimidade para ficar perguntando: você é quem, você é quem, você é quem, você é quem. Não. Apenas perguntei a uma e disse: não, eu sou nora de Boixá. E eu já disse por que eu sou fã de Boixá. Porque Boixá era um homem sincero, um homem que dizia a verdade. Me lembro que o acidente dele, eu até conversei com esse rapaz, filho dele, é o filho mais velho dele,
Eu até estranhei, porque para Boixá me pareceu que ele era muito novo. Vocês vão ver eu com ele na foto. Lá no... Já tinha ainda dentro do... Eu acho que nós tiramos foto depois que saímos do coisa, mas eu tirei foto da família, mas eu acho que minha máquina, eu acho que não... As crianças, as netas, talvez, filhas dele, netas de Boixá, tinha de adolescente, mais crianças, eles estão no Pelourinho, hospedados no Pelourinho. É pena que como eu vou para a fazenda, eu tenho uma consulta depois de amanhã, não pude convidá-los para vir aqui para o meu apartamento, para as crianças se distraírem um pouco aqui. Seria um prazer, uma honra recebê-los, que eu sei que são de família de bem, são família direita, que não é todo mundo que eu trago para dentro de minha casa, claro. E pena que eu vou ter que ir para a fazenda amanhã, depois da manhã, porque eu tenho uma consulta com um médico que disse que eu estou com muito ferro no sangue, ferrentina, não sei como é que chama. E eu ia hoje e decidi não ir. Vou escutar o que o médico está dizendo, que tem mais de 2 anos que eu não como nada sólido. Eu só tomo suco com whey. E a geriatra me disse que não sabe como é que eu ainda estou aguentando ficar de pé. Porque a cerveja, inclusive, ela destrói as vitaminas. Eu não como carne, eu não como feijão, eu não como arroz, eu não como macarrão. Desde criança que eu era chato para comer e meu pai dizia que eu era metido. Mas vou voltar para o filho de Boixá. E para o episódio de Boixá. Boixá, ele foi fazer, se eu não me engano, uma palestra. E na volta, a própria esposa dele aconselhou que ele não viesse, que ele vinha de moto. O percurso dele seria de moto. Assim eu sei dos acontecimentos. Mas de última hora, ele decidiu vir de helicóptero. O tempo estava fechado, temporal, no Rio Grande do Sul. Mas eu acho, no meu modo de pensar, ele estava ansioso para voltar para casa, para sua esposa. E ele pegou esse helicóptero e veio. Aconteceu uma pane e o helicóptero caiu. Ele ainda chamou para socorro. Isso, se você buscar no YouTube, tem. Ele chamou para socorro, até, não é falando mal, eu vou esclarecer. Uma das pessoas que estava com ele, que eu não sei se é filha de Boixá ou não, se é esposa dele ou não, não sei, não entrei nesse ínterim. Eu acho uma coisa muito particular, muito familiar. Mas ela disse que ele não acreditava em Deus, mas que na última hora ele chamou por Deus. Eu digo, isso não é problema. Ou a pessoa não acreditar em Deus é porque a Igreja Católica prega um Deus muito diferente. Porque eu fiz catecismo, eu estudei no convento para padre, até teologia, e a igreja prega um Deus vingativo, um Deus opressor,
um Deus castigador que está sentado num trono com um cajado só para nos castigar, nos julgar e mandar para o inferno. Isto é que a Igreja Católica precisa mudar. Porque Jesus veio para dizer não. O meu Pai que está no céu é amor. É definido como amor. Então, não importa. Deus não está entre quatro paredes de nenhum templo. Deus está em toda a natureza. Como dizia Einstein, eu creio no Deus de Spinoza. E eu concordo plenamente com a definição de Spinoza sobre Deus. Platão, da mesma forma, Platão não foi tão profundamente na questão de Deus quanto foi Spinoza. Era um jovem de 24 anos, Spinoza, que começou, eu não quero dizer aqui que eu sou 100% Spinoza. Eu não sou 100%, não acredito em Spinoza 100%. Tem coisas que ele diz que para mim não faz sentido. Mas sobre a definição do que é Deus, eu estou completamente fiel com o que ele fala sobre Deus. Porque a imagem que a igreja... Olha, um dia eu vou fazer uma live só sobre a Igreja Católica. Eu tenho criticado as igrejas evangélicas, neopentecostais sobretudo, mas a Igreja Católica também cometeu muitos erros. Entende? Quando Lutero fez a reforma, a cisão com a igreja, que era um padre, naquela época de Lutero, acho que aconteceu por volta de 1500, 1600 depois de Cristo, e Lutero não concordava com certas coisas da Igreja Católica. Por exemplo, indulgências. Cobrava-se para você, como fazem hoje os neopentecostais, era o que fazia a Igreja Católica antes de Lutero. Cobrava indulgência, querendo dizer assim, perdoa os teus pecados, desde que você me dê dinheiro para você entrar no reino dos céus. E se fosse para a família inteira, aumentava o dízimo, a oferta, aumentava. O Vaticano foi construído basicamente com essas coisas, com essas ofertas, indulgências. E Lutero percebeu que isto, de fato, não fazia sentido, não fazia parte do que Jesus veio nos ensinar.
Então a Igreja Católica, claro, o padre casava, Papa não era nem padre, era nomeado pela influência do dinheiro, do poder. Os Médicis, na Itália, tinha filhos, os papas tinham filhos, os padres tinham filhos, e hoje ainda tem padre que tem filho. Hoje ainda tem padre que tem filho. Outros são pederastas, outros são padres, estou falando de padres, são padres que se aproveitam de crianças, como se diz numa linguagem mais convencional, são padres, são pederastas, são viados, são comedores de mulheres também, são alcoólatras. Não que eu queira o alcoolismo. Jesus também foi chamado de alcoólatra, porque transformou água em vinho e Jesus bebia. Não é este o pecado do padre. São que se aproveitam de crianças, como é que se chama? Pedófilos. Tem padres pedófilos. Agora, o que eu acho errado na igreja é não expulsar estes padres que têm desvios de caráter e de personalidade. Porque muitos deles entram no convento para serem padres. Estou falando da Igreja Católica agora. Eu tenho um colega do meu curso que é arcebispo e tenho um colega também que é frade capuchinho, como esse arcebispo também era frade capuchinho, era meu colega. Nós três fizemos vestibular juntos para teologia. E a Igreja Católica passa o pano e diz, pega este padre pedófilo, este padre com desvio de caráter, com desvio de personalidade, e transfere para outras paróquias. Eles vão, claro, isso é uma doença incurável, é psíquica, não tem cura. Ninguém cura viado, ninguém cura pedófilo, não existe a medicina. Por quê? Porque isso está no DNA dessas pessoas. Mas eles se escondem por trás do título da batina, digamos, como antigamente falávamos, se escondem para praticar os seus iníquos vícios. Eu, quando descobri que minha vocação era para ser padre, mas quando eu descobri que o meu amor não estava dentro dessa estrutura hierárquica, e hoje eu dou graças a Deus, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Eu fui chamado, mas não fui escolhido. Mas hoje eu não tenho arrependimento, porque como eu não pertenço à hierarquia da igreja, eu posso falar
abertamente e criticar a própria Igreja Católica? Porque só para dizer, Jesus não veio fundar nenhuma religião. Religião do latim vem de religare. Religare, o homem, religar. Religare é latim, mas religar o homem com Deus. Porque em Gênesis, escrito por Moisés há 3.500 e poucos anos, Adão e Eva pecaram pelo que está escrito na Bíblia, mas que eu considero, evidentemente, uma mitologia. Até se discute se de fato Moisés existiu. Mas quero voltar, porque meu assunto principal aqui é sobre o filho de Boixá, que eu tive o prazer e a honra de conhecer. Estou com o mesmo chapéu, a mesma roupa, para que eles me reconheçam que foi comigo que eu tenho as fotos, tenho fotos com eles. E eu vou fazer um history, porque eu não sei misturar aqui essas coisas. Vou fazer para mostrar a vocês quem é o filho de Boixá. Eu achei ele muito novo, mas não quis entrar em detalhes pormenores, né? Boixá já era um senhor mais idoso e tal, mas ele é novinho. Não sei se é de outra mulher, isso eu não especulo, não faço conta. Mas o nome dele, ele me disse que o nome dele é Daniel. Eu contei para ele a história de Daniel. Daniel, filho de Richard Boixá, que eu conheci dentro do Plano Inclinado em Salvador, que eu vou postar. Ele disse que eu podia postar. Mas Daniel, interessante como Boixá, ele botou Daniel, não sei porque se achava bonito, se ele tinha algum conhecimento. Mas Daniel é um profeta antes de Jesus, que Daniel, quando a Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, onde a Bíblia conta que surgiu a humanidade, que Deus criou o homem e a mulher, entre o rio Eufrates, Eurípides e Eufrates, uma coisa assim. E ali era o Iraque, era a Mesopotâmia. E quando Nabucodonosor invadiu Israel, aliás, teve um imperador também, Adriano, que era um imperador romano, também invadiu. E que Israel foi invadido por diversas vezes. O povo israelense quer ver o cão, mas não quer ouvir falar de Adriano, imperador Adriano. Eu tive lá, tem uma coisa que fala sobre Adriano. O povo de Israel detesta, assim como músicas de Wagner. Ninguém é proibido tocar a música de Wagner, porque Hitler se inspirou muito e gostava muito de Wagner. As mortes dos judeus, os sacrifícios que fizeram com os judeus, era tudo sobre as músicas de Wagner. Então, mas eu vou entrar, aí já estou entrando em outra esfera, eu vou ficar em Daniel, que é filho de Boixá. Então, Daniel, quando a Mesopotâmia, Nabucodonosor, se eu não me engano, Nabucodonosor II, invadiu Israel,
e escravizou, levou como escravo todo o povo de Jerusalém. Esse gato tá me matando. Para lá que essa porra não. Pode me matar, mas não dá. E levou o povo de Israel, o povo de Israel foi escravizado por muitos povos, pelos egípcios, quando Moisés liberta os egípcios. Depois foi escravizado também pela Mesopotâmia, onde tinha um jardim suspenso, que hoje é o Iraque. Fica entre dois rios, Eufrates e o outro, eu não estou me lembrando, Eurípides, sei lá como é. Olha, gente, quando eu faço uma live, eu não leio nada não, viu? Eu não leio, não pesquiso nada não. Eu venho, o que vem na cabeça, eu saio soltando. A propósito, eu queria corrigir a última live. Eu fiz que a mulher tem espermatozoide, a mulher não tem espermatozoide. Eu não sei como saiu essa coisa da minha cabeça. Eu disse que o homem tem um espermatozoide, que pode vir com X ou Y. O espermatozoide, que vem com o gene Y, com o cromossoma Y, é que caracteriza o homem. E o homem também tem um espermatozoide X. É um parênteses que eu estou abrindo aqui para corrigir a live anterior, que eu disse que a mulher tinha espermatozoide. Não existe. A mulher... O que a mulher tem é óvulo. Óvulo que quando é fecundado pelo espermatozoide, o espermatozoide entra, só a cabeça e o rabo fica do lado de fora. E quando é que a natureza é interessante, né? Quando o primeiro, porque são milhões de espermatozoides que o homem lança no esperma, estou falando aqui para adultos, são milhões de espermatozoides, mas o primeiro que consegue chegar é este que vai fecundar o óvulo da mulher, que carrega sempre X. E se o espermatozoide do homem estiver, naquele momento, aquele espermatozoide estiver com X, vai formar XX, caracterizando assim que vai ser uma mulher. Porém, se o espermatozoide do homem, o primeiro que chega, e o rabo fica fora, espermatozoide como um peixinho, que fura o óvulo e fecunda o óvulo, que depois de fecundado, ele vira ovo ou também chamado zigoto. Estamos falando de biologia. Ovo ou zigoto é a mesma coisa. Por isso, eu sou terminantemente contra o aborto, desde a fecundação. Alguns cientistas dizem que ainda não está desenvolvido o sistema neural, etc, etc. Não. Para mim, quando fecundou, o espermatozoide juntou-se com o óvulo da mulher e fecundou aquele óvulo, é como o galo e a galinha. Já está lá o pinto formado. Entende? Então, eu sou contra o aborto em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Não tem questão de semana, porque ainda não está o sistema nervoso, neurônios, etc. Não está formado, aí é contado por semanas, né?
Não, eu sou contra. Absolutamente contra. Eu acho que é um assassinato que se faz contra a criança. Imagine você se nossas mães fizessem o aborto. Às vezes acontece um aborto natural e contra isso é questão da natureza, é natural, é natureza. Aí não se poder fazer nada. Mas você extrair um óvulo, que já não é óvulo, é ovozigoto, que já está fecundado, e você abortar, já é crime. Para mim, já constitui crime. Mas minha cabeça gira demais. E eu relatei para o filho Daniel de Boixá a história de Daniel da Bíblia. Porque quando Nabucodonosor escravizou os israelenses, e Daniel foi junto. Daniel também estava. Só que Nabucodonosor, ele baixou um decreto. Ele era considerado como um deus. Era um imperador. E Daniel, e ele baixou um decreto que ao passar todas as pessoas, todos aqueles escravos, deveriam se ajoelhar perante o imperador. Daniel, no entanto, ele disse: não, eu só me ajoelho perante Deus. E por isso ele foi castigado e foi aprisionado. Daniel foi aprisionado. Porém, às vezes eu faço uma confusão entre Daniel e José. José que se tornou rei do Egito. Mas eu acho que eu vou me encontrar aqui. Daniel, ele foi lançado numa cova entre leões por desobedecer o rei Nabucodonosor. E ficou lá, deixar os leões com fome, justamente para devorarem Daniel numa cova. Daniel foi lançado numa cova com leões, sei lá, 3 ou mais leões. E no terceiro dia, o rei Nabucodonosor mandou ver o que havia acontecido com Daniel. E Daniel, pela sua fé em Deus, nada o afetou. Daniel não foi tocado pelos leões. E Nabucodonosor, então, ficou, de certa forma, estarrecido. Que Deus é este de Daniel? Eu, como disse, eu faço uma... Mas isso é fato. O que eu estou dizendo é fato. E tiraram Daniel da cova dos leões. Eu acho que, por outro lado, Daniel também era um interpretador de sonhos. Eu não sei se eu estou misturando aqui com José. José, que foi vendido para o Egito, os egípcios, e Daniel interpretava sonhos.
Talvez que eu esteja fazendo alguma confusão, mas Daniel foi jogado entre as covas dos leões. E meu nome deveria ser Misaque. Minha mãe botava os nomes da gente, tudo bíblico. E um dos 3 jovens da fornalha ardente, que foram jogados também já em outro episódio, era Misaque, não sei o que, não sei o que. Os 3 jovens da fornalha, eu digo, mas mãe, a senhora foi me botar um nome logo de uma pessoa que foi jogada na fornalha ardente. A senhora não tinha outro nome para me dar? Misael, em hebraico, quer dizer Misaque. Tem Melquiades, que era um primo meu, morreu. Minha tia botou também. Nós tínhamos quase a mesma idade. Minha mãe botou eu Misael e botou ele Melquisedeque. Melquias, que vem de Melquisedeque, no grego. Porque minha família era toda religiosa, sabe? Todos lá têm nome. Moisés, Manuel, seria Emanuel, no caso, Deus conosco. Misael, seria Misaque. Ela pegava os nomes tudo da Bíblia e minha tia do mesmo jeito. Minha tia, que era a irmã dela, de Itaberaba, botava também o nome dos filhos, tudo bíblico. Eu digo, mas mãe, a senhora pegou logo o nome de um dos 3 jovens da fornalha ardente e botou para mim. Por isso que eu sofro tanto na vida, né? É por isso, eu acho que eu acredito que é por isso. Mas eu vou terminar, porque vai ficar muito longo. Eu vou fazer um history mostrando eu com o filho de Boixá, Richard Boixá. Eu não acreditei, na verdade. Eu fiquei assim um pouco cético. Mas veio uma menininha e pegou uma carteira de identidade e me mostrou, ainda dentro do plano inclinado. Disse aqui o sobrenome da gente. Não sei o que, Boixá. Não gravei o nome, só sobrenome, Boixá. São pessoas muito simpáticas, muito bonitas. Pena que eu pedi a ele, inclusive, permissão para fotografar a família, que estava ele e certamente eu acho que era mulher ou irmã, ou se era mulher, não sei. Eu não entrei muito nesse particular, né? E eu sei que eu fiquei muito feliz. Eu estava lá resolvendo o problema desse anel, como eu falei, que caiu essa pedrinha, eu fui trocar. E quando eu fui saindo, e a gente conversando e tal, eles estão hospedados no Pelourinho, estão hospedados lá, e foi que vieram me revelar. Eu não sei se era irmã ou se é esposa, eu não entrei nesse pormenor, sabe? Eu tenho um receio de ficar investigando, perguntando se é mulher, se é irmã. Eu tenho meio receio, né? Mas tem algumas fotos que eu vou mostrar e vou buscar uma música que mais ou menos condiza com o amor, o carinho, a admiração que eu tinha por Richard Boixá e também com a família dele, que hoje eu tive o prazer e a honra de conhecer. Um abraço, um beijo, tudo de bom para vocês. Eu vou fazer um history mostrando as fotos da gente descendo o bondinho e eu com ele e a família. Acho que a família aparece um pouco dentro do bondinho, mas é por aí. Um abraço, uma boa noite para todos e obrigado mais uma vez por me suportarem aqui e minha cerveja. Tchau.
Fui! Beijos. Às minhas amigas, um beijo carinhoso, afetuoso. E aos meus amigos homens, um abraço. Aquele forte, apertado. Um abraço de Tamanduá. Tchau.